E aí, galera, ó, esse vídeo é um vídeo de exercícios de capacitores, tá? Antes de assistir esse vídeo, assista o vídeo de teoria dos capacitores. Então vamos fazer aí 4 exercícios, tá na página 61, tá? É o FE04. Vamos lá, meninos. O desfibrilador é o aparelho capaz de liberar rapidamente energia armazenada para combater as fibrilações nas vítimas de ataque cardíaco. Considere um desfibrilador portátil contendo um capacitor de capacitância 80 microfarad. Lembrando que o Faraday é a unidade de capacitância e o micro é 10 a menos 6. Ele está falando para a gente aqui. Se esse capacitor for carregado com uma DDP de 4.000 volts, a carga elétrica e a energia armazenada nesse desfibrilador serão D. Então a primeira coisa que ele quer que você calcule é a quantidade de carga. Então vamos lembrar na formulinha, a formulinha do que? Q. Eu tenho a capacitância e eu tenho a DDP. Então vamos substituir. No lugar da capacitância, 80 microfarad. E o micro é 10 a menos 6. E no lugar da DDP, 4.000. Fazendo essa multiplicação, meninos, a gente tem 0,32 unidade de carga coulomb. E ele pede também a energia, né? Então, para nós calcularmos, não a capacitância, tá? Perdão. A energia de um capacitor é só fazer carga vezes DDP dividido por 2. E eu tenho a carga, acabamos de encontrá-la aqui, 0,32. A DDP a gente tem também, que é 4.000 dividido por 2, a gente tem uma energia de 640 joules, o que nos leva à alternativa D. Questãozinha 2. Uma nuvem eletrizada está situada a 1.000 metros de altura, paralela à superfície da Terra, formando com esta um capacitor plano de 15 nanofarad. Isso aqui é a capacitância. Mas eu não estou tendo um capacitor aí, eu tenho uma nuvem. Exatamente, meninos. Quando a gente tem essa configuração, é uma nuvem, no caso carregada, e a superfície do planeta, a gente passa a ter uma diferença de potencial, né? A nuvem está positivamente carregada e o solo está negativamente carregado. A partir do momento em que a diferença de potencial aqui for suficientemente grande, vai haver um fluxo de elétrons da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem, gerando um raio. Então o raio nada mais é do que uma corrente elétrica, um fluxo de elétrons percorrendo as placas de um grande capacitor representado pela nuvem e o solo. Ele fala que o campo elétrico, né, entre a nuvem e a Terra é de 3 vezes 10 a sexta. Ele deu campo elétrico, galera. E ele pede para vocês calcularem a carga elétrica em coulomb que se encontrava armazenada na nuvem. Então, primeira coisa, eu vou usar a fórmula de EDU, que relaciona campo, a distância entre a nuvem e o solo, no caso as placas paralelas estão situadas a uma distância D, e a diferença de potencial. Ele deu para a gente o campo e ele deu a distância de 1.000 metros. Então vamos substituir 3 vezes 10 a sexta é o campo, a distância é a altura da nuvem 1.000 metros, multiplicando um pelo outro eu tenho a DDP, 3 vezes 10 a nona volts. Cara, é uma DDP altíssima, né? Dá 3 bilhões de volts. É mais ou menos o que a gente presencia no raio. Agora, para calcular a carga, a gente vai na fórmula do Q. Eu quero a carga. Eu tenho a capacitância, 15 nanofarad, e a DDP eu acabei de encontrar aqui. Lembre-se, produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Os expoentes são iguais, então cancele-os. 3 vezes 15 dá 45 coulomb.
Uma carga de 45 coulombs é uma carga altíssima. É uma carga da ordem de grandeza de cargas geradas por raios, tempestades elétricas. Questão 3. Meninos, prestem atenção nessa questão 3, que ela é uma questão teórica. Um capacitor ideal de placas planas paralelas é carregado mediante a aplicação de uma DDP entre suas placas. Está aqui, ó. Eu tenho aqui a representação de um capacitor e aí eu estou carregando esse capacitor aplicando a ele uma DDP. Para eu calcular a capacitância que esse capacitor passa a ter em Faraday, é só usar a fórmula aqui. Capacitância é epsilon vezes A dividido por D. Epsilon é uma constante, A é a área da placa e D é a distância entre elas. Aí ele fala assim, ó, a distância entre as placas é então duplicada. Então eu estou tornando esse espaço maior, eu estou duplicando esse espaço, mantendo-se a mesma DDP. Eu não troco a pilha permanece a mesma, a DDP permanece a mesma. Nessa nova situação, a carga nas placas e a energia armazenada no capacitor é. Então ele quer saber o que acontece com a carga e o que acontece com a energia. Então, primeira coisa, vamos ver o que acontece com a capacitância, porque ele está aumentando a distância. São grandezas inversamente proporcionais. Se eu duplicar a distância, a capacitância fica reduzida à metade. Agora, a carga, meninos, não é o Q? A DDP é constante. O que aconteceu com a capacitância? Ela não foi dividida por 2? Se a capacitância for dividida por 2, a carga também será dividida por 2, uma vez que são grandezas diretamente proporcionais. Então a carga fica reduzida à metade. E a energia não é fazer Q vezes U por 2? O U é constante. A carga não foi dividida por 2? Se a carga foi dividida por 2, então a energia também vai ser dividida por 2. Portanto, reduz à metade a capacitância, a carga e a energia. Alternativa C. E por fim, o último exercício. As imagens nos televisores de plasma são geradas pela luz emitida pela descarga elétrica em gases contidos em pequenas células que funcionam como capacitores de placas planas e paralelas. Sabe-se que nesse tipo de capacitor a capacitância é dada. Então ele deu a fórmula para você usar. E falou que o ε0, que é uma constante que diz respeito ao material isolante que está aqui dentro, é 8,9 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Ele fala para a gente, por sua vez, a capacitância de um capacitor é definida, ele deu a fórmula da capacitância também, que é a fórmula do Q. Ele deu para a gente a área dessas placas, 1,5 vezes 10 a menos 7 metros quadrados, e a distância. Veja que a distância é muito pequena, está em milímetros. E eu não posso colocar a distância em milímetros, tem que ser colocada em metros. E a DDP é 200. Bora calcular o valor da carga elétrica. Carga, galera, é o quê? Mas antes eu preciso da capacitância que eu não tenho. Porque a DDP eu tenho 200. Vou colocar 200 aqui, falta a capacitância. Aí eu multiplico em cruz e acho a carga. Então vamos achar a capacitância primeiramente pela fórmula dada. Epsilon eu tenho 8,9 vezes 10 a menos 12. A área eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 7. E a distância é 0,1. Ô professor, por que você põe 0,1 vezes 10 a menos 3? Porque é milímetros. Milímetros, o conhecido milímetro, é 10 a menos 3 metros. Fazendo essa continha, eu tenho que a capacitância é 1,3 vezes 10 a menos 14 Faraday. Beleza? Aí agora eu vou calcular a carga. A carga é Q. Ué, mas a carga não era essa? Passo a DDP para lá multiplicando. Fica Q. A capacitância eu acabei de encontrar e a DDP é 200. Substituindo os números e efetuando-se os cálculos, chegamos na alternativa C. Certo, gente? E aí, por fim, galera, tarefa para o lar,
do FE04. Errei aqui, hein? É 04. Exercícios complementares do 1 ao 8. Beleza? A página tá certinha, é 64. Beijinho pra vocês, meninos. Tô com saudade, hein?